Bom, eu estou aqui preparando para mais um, mais um amanhecer e já, já passa das 8, já passa das, né, às 9 vai ter na Andradas tem o R. Soares, né? Depois ele vai estar 1 hora na edifício Caiaca, à tarde vai estar no Barreiro e também lá na Padre Pedro Pinto, né? Onde tem até avenida paralela ali da Vilarinho, onde a gente está vivendo esse drama aí todo ano, né? Dessas águas que... E diz que é as águas de março fechando o verão, né? Mas o verão ainda está longe de chegar. Nós ainda temos esse janeiro, fevereiro, e eu estou lembrando de uma palavra de vários pastores, dentre eles do próprio pastor R. Soares, né? Você tem uma alma e você habita num corpo, né? E você tem um legado. E qual que é esse legado? Quando você vai lá na Bíblia, quando Jesus tinha 12 anos, né, cumpriu nele uma palavra de Isaías. Ele chegou no templo com 12 anos. E o que é que você imagina quando você tem 12 anos? Eu vou lá em 1967. Eu lembro que teve uma guerra de 6 dias, que terminou no dia 10 de junho. Né? E a minha mãe estava grávida, ela tinha feito 40 anos. Aí nasceu primeiro o Marco Antônio. E 5 minutos depois nasceu o Márcio Alexandre. E 6 anos depois, em Okpu, a guerra de Okpu, lá em outubro de 73. Teve uma queda do avião em Paris, né? E escapou espetacularmente um único passageiro, que foi o nosso querido Ricardo Trajano. 1 ano depois, ele volta em Paris. Eu já estava com 19 anos, o Nilton Carteiro estava com 19 anos, e eu tinha tido o prazer de conhecer Antônio Carteiro, que está vivo até hoje, tem a mesma idade do Silvio Santos. Ele fez 94 anos agora. Né? E o Antônio Carteiro foi muito gentil comigo. Eu queria ser telegrafista, ele falou, não mexe com telegrama, não. E me levou lá no Parque Riachuelo. De lá na Filhos com Tecelões, surgiu o grupo Metamorfose, Habemos Papa, né? Eleito pelos cardeais, e com a morte de Paulo VI, entrou João Paulo I, e durou poucos dias. Aí veio o João Paulo II, o Papa Peregrino, que chegou até a vir aqui em 80. 81 teve aquela vitória apoteótica do Flamengo, 23 de novembro, com o Zico, né? E essa história do Zico ia repetir com o Gabigol lá em 23 de novembro de 2019. Mas acontece que no início do século, né, lá mais precisamente em 2005, no dia 2 de abril, aí o Papa Peregrino, novamente, a fumaça branca, aí surgiu Bento XVI. Né? E é interessante que quando o Tostão tinha 16 anos, né, eu tinha 8. O Tostão jogava no América. Aí o Felício Brant vai lá e traz o Tostão para jogar no Cruzeiro. Né? E curiosamente, já em Furacão, ele fala com muita emoção daquele Cruzeiro de 76. A gente corre na BR-3, a gente morre na BR-3. O Roberto Batata faleceu lá na terra do Pelé, Três Corações. Nesse mesmo Três Corações, o Zé Augusto, né? Ele era da Minas Máquinas, um mecânico, e ele gostava muito da Bahia, gostava muito do El Chan, mas a tia dele falou, olha, Zé, você volta seu coração para as coisas de Deus. E o Zé Augusto vale a pena, quem ainda não viu, vale a pena ver o testemunho dele. E ele esteve no necrotério em abril de 1999. Eles bateram o carro, né, ali, nessa mesma região aí, na Fernão Dias. E foi uma coisa assim de assustar. Eu não quero antecipar nada, porque só você bater lá, Zé Augusto, no Noite e Companhia. E eu tive lá no Noite e Companhia, em 2006, porque eu sofri um rompimento de úlcera e não se escapa. Eu fiquei 3 dias no leito
3 dias na UTI do São José, na Moraes, com Paracatu, né? Quem me operou foi o Dr. Sireno Barbosa, uma equipe, né? Uma grande equipe dele, com o anestesista Dr. Marcel Castro, né? E eu estou aqui refrescando a minha memória, porque nós estamos orando pelo Guido. O Guido teve um acidente no finalzinho de setembro. A gente ora 100 dias de oração, dos dias 23 de setembro até o Réveillon. E o que aconteceu? Nesse acidente, o Guido teve um desconforto muscular, né? E ele estava de capacete, e isso aí foi fundamental para que a coisa não fosse mais grave. Mas ele estava sentindo um ofegante, uma falta de ar. E eu falei com ele, Guido, vamos lá, né, no Odilon Beres. Ele acabou indo no Odilon Beres depois, já, bem depois já, né? E antes do Natal, lá, entre Natal e Ano Novo. E aí o médico do Odilon, muito simpático, Eduardo, me explicou para ele, né, que o caso dele era um caso assim, que teria que mais cuidados. Aí a Santa Casa tem mais recursos, aí lá vai o Guido para a Santa Casa. E aí doutor Fernando, né, o Leandro, que é o supervisor lá, o outro médico, acho que é o doutor Zé Ronaldo. Resumindo, o Guido vai fazer uma cirurgia. E ele estava lembrando, né, eu estive lá com ele, e aí ele lembrou do R. Soares. E aí eu falei com ele, puxa vida, Guido, você lembra quando a gente foi no R. Soares, lá na Justiça Caiaca? E aí a gente pegou um boleto, né, até acho que do Bradesco, e fomos, né? E ele sentiu o Espírito Santo falar na mente dele, né? Você quer ver como é que você esmaga a cabeça do inimigo? Aí o Guido foi, na hora que ele depositou, né, como um colaborador do R. Soares, ele sentiu essa revelação, né? É assim que você esmaga a cabeça do diabo. É no dízimo, é na oferta, é na vida no altar, né? Porque nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós habitamos no corpo, né? E nós temos dentro de nós um espírito que clama pela alegria de viver. Esse espírito, né, é um legado de Adão, que no pecado original nos deu esse legado. Nós precisamos de arrepender, né, e reconhecer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí quando você vê um R. Soares, quando você vê um Jorge Linhares, quando você vê um Márcio Aragão, quando você vê um Silas Malafaia, outros tantos, né, Edir Macedo, eles apregoando as boas novas do reino, é porque o reino de Deus é chegado até nós através do Espírito Santo que Jesus nos dá, na medida que nós confessamos com os nossos lábios e nós reconhecemos a divindade do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado, não há outra saída. Nós precisamos urgentemente de colocar Jesus em nossas vidas, em nossas mentes. O livro de Efésios é claro, né? E existe uma sentença de morte dentro de nós, está no livro de Coríntios, para que a gente possa ficar livre dessa sentença de morte. E Jesus, ele rasgou a cédula de condenação, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E as suas pisaduras fomos sarados, né? Então que haja cura, que haja restauração, que Belo Horizonte seja sacudida, né? Nas 9 regionais de Belo Horizonte, que o Fuad possa ser curado, que o Guido possa ser curado, né? Que o irmão do Guido possa ser curado, que o meu amigo Antônio aqui também, né, que trabalhou comigo nos Correios, possa ser curado. 1000 leitos, há 1000 leitos lá na Santa Casa. E mais não sei quantos leitos também no Hospital São José, né, no Hospital São Lucas. E eu tive o prazer de ser cliente, né, como corretor de imóveis, né, do diretor do Felício Roxo. Ele morava no Gutierrez, né, muito próximo do hospital. E ali também, infelizmente, nós perdemos o meu tio, Aloysio, né? E o filho dele acaba de fazer 52 anos, né? No dia de ontem. E foi chefe, ele foi do caderno de informática do Estado de Minas e ganhou um concurso, né? A internet ainda estava nos humildes começos, né? A gente tinha aquele PT Motorola, né? 850, na década de 90. E aí veio o fenômeno do Diante do Trono,
lá no sábado, 14 de julho de 2001. Esse fenômeno repetiu lá em 2007, lá no Rio. Eu ganhei um concurso de crônica, né? O Cornélio Augusto leu a minha crônica. No programa do Balaio, né? Lá estava Anjo Valadão, lá estava o editor do Tempo, do jornal, né? Elogiando. E eu coloquei em 50 linhas, 50 anos da história da igreja que eu vi nascer lá em 20 de dezembro de 1958, né? Quando, aqui em Belo Horizonte, né? O nosso querido Zé Rego Nascimento. E eu tive o prazer de conviver com o Zé Rego Nascimento Júnior, lá no Parque Municipal, quando surgiu o Ágape, ali em julho de 81. Né? A Igreja da Lagoinha, na verdade, é 20 de dezembro de 1957. A conversão do pastor Márcio em 1966, 10 anos depois ele foi pai, nasceu Ana Paula Valadão. Né? E nesse mesmo dia, nessa mesma semana, faleceu Roberto Batata, que foi sepultado lá no Bonfim, mas foi velado lá no Salão Nobre do Barro Preto. E nós estivemos lá agora, no Salão Nobre do Barro Preto. E o meu primo Edson Evangelista de Lis fez 69 anos, Cruzeiro 104, né? O Dudu tá de volta, né? O Dudu fez 33 anos agora, né? Parece que dia 7. E também o Gabigol, que brilhou lá em 2019, está de volta. A palavra de Deus, ela fala, se creres, verá a glória de Deus. Nós temos um exemplo raro do Fábio, né? Que aqui em 2000 ele deu a volta olímpica com o André. O Cruzeiro ganhou aquela improvável Copa Brasil de 2000, né? Foi uma coisa assim extraordinária, né? E depois repetiu com o Luxemburgo em 2003, com a tríplice coroa de Alex Talento, e eu tive o prazer, né, de vender uma cobertura com o Luxemburgo com vista para as Palmeiras Imperiais, lá onde é que morou o doutor Tancredo ali, né? Naquele edifício de Niemeyer. E o doutor Tancredo, eu lembro dele lá no Correio, na Afonso Pena, 1970, né? Ele subindo para conversar com o diretor regional. E ali trabalhou Juscelino Kubitschek. Jesus, ele nos coloca numa posição de vanguarda, né? E ele não nos dá o espírito de timidez, ele nos dá o espírito de ousadia, ele nos dá o espírito de temperança, ele nos dá os frutos do espírito, né? O amor, a paz, né? A alegria, a longabilidade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão, para que a gente possa ser sóbrio e fazer o óbvio. O que é ser sóbrio e o que é fazer o óbvio? É orar, né? Estive enfermo e não me visitaste. Estive preso e não me visitaste, né? Muitos estão prisioneiros, né? Prisioneiros em suas amarras, prisioneiros em seus pecados, delitos e pecados. A única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado que tão de perto nos rodeia. Meu irmão, confessa com seus lábios que Jesus vive e reina em nossos corações. Confessa com seus lábios que Jesus, ele estabeleceu o seu reino de amor, né? O seu reino de paz, o seu reino de alegria. Está uma loucura lá em Los Angeles, fogo em Los Angeles, lama aqui, lama no sul, mas Jesus, ele anda sobre as águas do mar, né? Jesus, os peixinhos ouvem a voz de Jesus, né? As aves do céu cantam para ele, que você possa expressar, né, com os seus lábios a gratidão eterna pelo que Cristo fez por você. Josué e Caleb, né? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Que seja um divisor de águas, né, essa semana. E eu creio que o Guido vai passar por esse processo cirúrgico, mas que Deus vai honrá-lo, né, na sua fé. Guido é autor de várias músicas, né, dentre elas, O Amor é a Cor, né? Nos teus olhos e nas mãos, sobre os dedos da razão, ele vai mostrar a todos o que é viver. Jesus fala, né? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ô glória, ô vitória. Um bom dia, Igreja de Cristo do Brasil. Ô glória, ô vitória.